Aí tem Buda, ele me traz um pouco mais de calma. Oxum, que é minha mãe maior, a minha vida. E elas duas, junto com minha mãe Oxum, elas três, essa trinca de forças da natureza, elas realmente me levantaram. Preta Gil pode estar sendo punida por Deus devido suas idolatrias? Bem, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no seu canal Aprendendo na Palavra. Eu sou o missionário Cleiton Santos e o nosso programa de hoje terá por tema essa pergunta que foi feita lá no meu Instagram, e eu quero estar aqui comentando com vocês e trazendo muita informação que eu acredito que vai somar com a sua vida espiritual. Meus irmãos, quem não era Preta Gil? Apenas 50 anos de idade, rica, famosa, nos carnavais de Salvador ela atraía verdadeiras multidões, mas de repente ela foi tragada por um câncer no reto, meu irmão, que praticamente tirou tudo que ela tinha. E hoje quem é Preta Gil, não é? Infelizmente se encontra em um hospital, não se encontra cercada de pessoas como era antes. Meus queridos, como o ser humano ele é frágil. Uma hora a pessoa tá lá em cima e de repente ela cai. Fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade, obviamente com a minha reabilitação. E estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto eu estiver em remissão. Remissão é um período de 5 anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário. E foi o que aconteceu comigo. O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugares diferentes. E claro, meu irmão, nessa vida ninguém é melhor do que ninguém. Hoje você tá bem, trabalhando, com a carreira. Amanhã sabe lá Deus como que você estará. É claro que nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege, meu irmão, mas nós estamos em uma terra corrompida pelo pecado. Quantos cristãos, servos de Deus, fiéis, não estão agora no fundo do poço, humanamente falando, né? Porque se você estiver no fundo do poço, humanamente falando, mas se você tiver salvação, tá tudo bem, porque se você chegar a partir dessa vida, você tem a sua salvação eterna, sua salvação tá garantida. E o justo não é abandonado, até mesmo na cama de um hospital, o justo se encontra amparado por Deus, guardado por Deus. Mas com o ímpio, meu irmão, a situação não é essa. Nós sabemos que o nosso Deus não tem pacto com quem vive no pecado, com quem vive na idolatria, com quem vive na imundícia. Deus não tem pacto com essas pessoas. E voltando a falar aqui sobre Preta Gil, a situação dela, meu irmão, é muito triste, é muito lamentável e nos faz refletir sobre o quão frágil é o ser humano. Ela que além de ser tragada por essa doença, ela foi também traída em pleno tratamento. Pra você ver como o ser humano sem Deus é terrível, né? Ele me abandonou com câncer. Ele literalmente me abandonou. Ele saía, eu ficava em casa largada, meus amigos começaram a perceber, foram todos. Mas isso você achava normal? Que ele só saía, eu achava assim, inclusive eu falava isso pra ele, eu falava, vamos buscar um terapeuta, eu tô achando que tá muito pesado pra você, o meu diagnóstico. Muitas vezes eu falava pra ele, realmente esse clima aqui em casa tá tenso, vai sim pro pagode com seus amigos, pode ir tomar uma cerveja. Sim. Só que essa cerveja foi virando todo dia, chegou uma hora que aquilo começou a me irritar, porque eu tava abandonada em casa, era essas meninas, esses meus amigos ali me dando banho, era ali me dando comida, enquanto ele tava na rua. O cara chegou a trair a própria esposa enquanto ela estava lutando pela vida com o câncer, né? Meus irmãos, mas voltando aqui à pergunta do começo do vídeo, será que o que está acontecendo com ela é um castigo de Deus? Se a gente ler aqui Ezequiel 18 e 23, olha o que fala. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? É uma pergunta que Deus está fazendo. Será que eu tenho prazer na desgraça do ímpio? Aí o Senhor fala, diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Ou seja, o meu desejo é que o pecador viva, é que o pecador conheça a salvação. Então, meu irmão, apesar do pecado do pecador, do rebelde contra Deus, do idólatra, apesar de ser o pecado, Deus quer que ele viva e que ele conheça a salvação. Se formos para Ezequiel 33 e 11 fala, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Aí o Senhor fala, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão haverias de morrer, ó casa de Israel? Se formos para 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4, fala, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
essa é a intenção de Deus, porque ele se alegra com a salvação do homem, né? Lucas 15:7 fala: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, se a gente andar pela Bíblia toda, nós vamos ver que a vontade de Deus é que o pecador viva e conheça a salvação. Missionário, mas será que Deus não está permitindo tudo isso para falar com ela? Meu irmão, Deus até permite certos cenários para falar com o ser humano, porque tem pessoas que só vêm para a luz quando está na situação caótica, quando perde a saúde, quando perde o dinheiro, quando perde a família. Muitas pessoas se lembram de Deus, mas ninguém pode martelar isso, meu irmão. Ninguém pode olhar para a situação de alguém e dizer: olha, fulano está passando por isso por causa disso, disso, disso. Isso é ser muito leviano, né? Nós não podemos simplesmente lançar esse tipo de informação por ver a situação caótica de alguém. Mas a mensagem que eu quero deixar para você que está me assistindo é: se arrependa, abandone a idolatria, abandone o pecado, abandone a devassidão, porque se Deus tiver um plano pesado e forte na sua vida, Ele pode te trazer para a luz debaixo de uma situação terrível. E bom seria que você se arrependesse numa boa, não é? E hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje é o dia que o Senhor quer que você se arrependa e experimente um tempo de refrigério para com a sua vida. Amém? Pessoal, e aqui no final desse vídeo, se você quiser descobrir como trabalhar na internet de forma 100% honesta e segura, clica no link que está no primeiro comentário desse vídeo, nos chame no WhatsApp, porque nós vamos te ajudar, tá? Mas só clica se você tiver interesse em trabalhar, porque não se trata de dinheiro fácil, tá? Deus te abençoe, e a minha oração é que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja contigo e com a tua casa, hoje e sempre. Amém.